Olá, estamos iniciando mais um momento de reflexão, como sempre fazemos, ao vivo, aqui no Facebook, todas as segundas-feiras, às 10 horas da noite. Também nós depois disponibilizamos esse vídeo no Instagram, também lá no meu canal Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta lá os vídeos, divulgue para os seus amigos, seus familiares. Vamos espalhar essa ideia, vamos compartilhar ao máximo esse projeto para que ele possa, como eu sempre falo, alcançar o maior número possível de pessoas. Eu estou sempre agradecendo a todos vocês que convidam seus amigos, familiares, divulgam esse nosso projeto. Enfim, eu agradeço de coração a todos vocês que contribuem para a difusão aí dessa nossa ideia. Então, boa noite a todos que estão entrando aqui ao vivo conosco. É sempre um prazer tê-los aí presentes. E também a gente sempre, caso você esteja pela primeira vez, já peguei a aguinha, Lazia. Não esqueçamos de pegar a água, que durante todo o processo ela é magnetizada e no final a gente bebe. Não me deixem esquecer. Muito bom, gente. É sempre um prazer receber o carinho de vocês. É um prazer receber essas vibrações que vêm de vocês, assim como vem daqui também para todos vocês. Então a gente sempre lembra que esse momento é um momento muito, muito especial, muito particular, em que nós nos colocamos à disposição para receber o que possa chegar de melhor para cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Essa conexão ela é formada, essa corrente ela envolve todos aqueles, não necessariamente os que estão ao vivo aqui, mas todos aqueles que em algum momento vão ver esse vídeo, igualmente são atendidos por essa força poderosa que é marca registrada, eu posso falar sem a menor sombra de dúvida, é marca registrada desse projeto. Até porque é um projeto de amor, é um projeto de carinho, de atenção. Então, se tem esse propósito, a gente não tem a menor dúvida de que só oferece coisa boa. Então, todos aqueles que de alguma forma estiverem vinculados, até mesmo a minha amiga Temina, que não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, mas é lá do Canadá, eu não tenho a menor dúvida que ela também recebe as vibrações de carinho de todos nós aqui. Tá bom, gente? Então vamos nos preparar para a gente dar início ao nosso tema de hoje. O momento que nós iniciamos aqui, fazemos essa preparação, ela tem uma relação direta com tudo aquilo que nós vamos que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então é super importante, eu sempre falo que a gente se dedique totalmente para esse momento, para que todos nós possamos ser envolvidos por essa egrégora, por essa energia que toma conta, como eu falei, desse nosso projeto. Então, se você quiser fechar os olhos, você pode fechar. E vamos fazer movimentos respiratórios bem lentos, com tranquilidade, com serenidade, procurando acalmar. Talvez a gente esteja um pouco agitado dos nossos afazeres do dia a dia, então vamos tentar abaixar um pouco esse nosso estado, às vezes até de euforia, para que nós possamos, da melhor maneira possível, nos deixarmos envolver por essas vibrações poderosas que já nos envolvem a todos. Solta bem devagar esse ar também. Soltemos o ar. Esses movimentos respiratórios, que eles são muito importantes para serem utilizados sempre que possível.
especialmente quando nós queremos aumentar o nosso poder de concentração, acalmar a nossa mente, né? Muitas vezes nós estamos envolvidos em situações que exigem uma maior concentração, uma maior calma. Então, esses exercícios respiratórios, eles são fundamentais. Então, vamos dar início ao nosso momento, oficialmente, né? O tema hoje, estabelecendo conexão com Deus. Nós sabemos que na loucura que muitas vezes é o nosso dia a dia, corre para lá, corre para cá, ou temos os nossos afazeres, né, profissionais ou domésticos, enfim, nesse turbilhão de situações, de coisas que a vida material exige de nós, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de sairmos um pouco, né, desse estado muito louco que muitas vezes a vida material exige de nós, né? A capacidade de transcender, ela nem sempre as pessoas conseguem exercê-la, né? Porque às vezes chegam cansadas, ou então são tantas coisas que estão muitas vezes apurrinhando, né, tomando conta do seu tempo físico, que muitas vezes as pessoas não conseguem dar um tempo, dar uma parada para realmente estabelecer essa conexão com o poder supremo, que hoje nós vamos chamar especificamente de Deus, né? Então, mas antes de nós falarmos especialmente sobre essa conexão, as maneiras como nós podemos estabelecer essa conexão, é importante que a gente entenda o que é Deus, né? Então, se nós tivermos a ideia de que Deus é um ser que é cruel, né, que castiga com severidade, que é implacável diante das falhas, das nossas falhas, dos nossos erros, então nós realmente vamos ter uma certa dificuldade muitas vezes de estabelecer uma conexão amorosa, equilibrada, harmônica com um ser como esse. Até porque se entendemos Deus dessa forma, nós vamos até mesmo ter medo de Deus. Mas felizmente nós sabemos ou entendemos que Deus não é isso. Deus é a inteligência suprema. Na verdade, é o Criador, é a causa primária de tudo que existe no universo, né? Então, quando nós entendemos um ser dessa magnitude, se é que nós conseguimos entender, porque muitas vezes falta a nós condições de conseguirmos entender ou minimamente compreender a essência de um ser dessa natureza, né? Mas, de qualquer forma, a partir do momento que nós observamos as coisas à nossa volta, ou seja, tudo que não foi criado pelo homem, há de ter um Criador, há de ter alguém que criou aquilo, né? Então essa força é Deus, né? Então ele gere de uma maneira muito amorosa, muito perfeita, tudo que acontece no universo. Então, quando nós entendemos por essa lógica, por essa ótica, aí sim nós vamos poder estabelecer essa conexão com essa força, com esse ser supremo que, como eu falei anteriormente, ainda temos muita dificuldade de conseguir concebê-lo na sua grandiosidade, né? O Paramahansa Yogananda, que foi um guru indiano muito famoso, né? Ele, em uma de suas belíssimas obras, ele fala que é super importante
que nós pratiquemos a presença de Deus a todo instante. Então, como seria, né, praticar a presença de Deus a todo instante na nossa vida? Então, existem aquelas formas convencionais, que daqui a pouco nós vamos falar sobre elas, mas de que forma nós podemos viver, perceber, nos conectarmos com Deus a todo instante? Todos os grandes mestres que já passaram pela humanidade, para nós uma referência maior sem dúvida é Jesus, todos eles foram unânimes em afirmar que a maneira de nós estabelecermos essa conexão com o Pai, com o Criador, é através da nossa atitude, especialmente quando ela é envolvida pelo sentimento do amor. Então, a todo instante, nós deveríamos, para o nosso próprio benefício, agir com amor. Porque a partir do momento que nós aplicamos esse sentimento em tudo que nós fazemos, imediatamente nós estabelecemos essa conexão com Deus, com essa força suprema. Então, nós sabemos que dentro de cada um de nós existe essa centelha divina. Deus está presente em cada uma das suas criaturas. Então, na verdade, quando nós nos propomos a viver uma vida pautada pelo amor, nós vamos fazer com que essa centelha vibre dentro de nós. E isso vai fazer com que nós espalhemos as vibrações, as energias advindas exatamente dessa nossa proposta de vivermos intensamente esse sentimento que é o amor. Então, claro que é muito difícil muitas vezes a gente conseguir estabelecer o tempo inteiro uma postura amorosa, mas creio que pouquíssimas são as pessoas que não concordam que é o caminho a ser seguido, mesmo que nós ainda tenhamos, como eu falei, alguma dificuldade de implementar esse sentimento em alguns momentos das nossas vidas. Todos os nossos semelhantes, se nós pudéssemos amar sob as mais variadas óticas os nossos semelhantes, os animais, as plantas, a natureza, ou seja, isso é uma das formas de nós estabelecermos essa conexão íntima com a criação, sem dúvida nenhuma. Então, se uma das pessoas que eu li hoje, dizia que se nós conseguíssemos olhar em tudo que nos envolve, tudo que está ao nosso redor, se nós olharmos tudo isso como manifestações cristalinas da presença de Deus, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma condição, uma postura de equilíbrio, de paz interior que vai nos proporcionar grandes benefícios, sem dúvida nenhuma. Agora, como eu estava falando, a gente tem uma vida muitas vezes muito conturbada e muitas pessoas não têm momentos em que ela possa parar no seu dia a dia para perceber Deus, mas existem vários momentos em que essa condição nos é oferecida. Quantas vezes nós vamos a lugares em contato, por exemplo, com a natureza, ou nós vemos o sorriso de uma criança, ou uma nuvem no céu, ou seja, se nós abrirmos um pouco do nosso tempo para a percepção dessas manifestações que acontecem o tempo todo na nossa vida, eu acho que nós conseguiríamos, seria o início de um exercício bastante interessante para a gente trazer para nós uma capacidade de calma, de equilíbrio, que vai fazer com que a gente olhe a vida de uma maneira bastante diferente daquilo que a gente costuma vivenciar se a gente não tiver essa percepção.
Então você vê que tem algumas pessoas que elas não despertam para isso, elas vivem só as exigências do dia a dia das coisas materiais. Mas ela é incapaz muitas vezes de olhar um pássaro que passa voando, ou então uma criança, como eu falei, né? Uma manifestação de carinho de uma pessoa, uma atitude de bondade de outra. Né? Então são pequenos momentos que na verdade são manifestações explícitas da presença de Deus de forma intensa nas nossas vidas. Agora, além disso, né, naturalmente, é muito interessante que nós, apesar do corre-corre do nosso dia, nós precisamos urgentemente, quem ainda não faz isso, a gente precisa separar um momento do nosso dia para estabelecer essa conexão. Né? Além de todas essas propostas que durante o dia, durante o momento que nós estivemos tendo a nossa vida de relação natural, mas é fundamental que nós separemos uma parte do nosso dia para estabelecer de maneira mais íntima essa conexão com Deus. Né? Existem muitas formas de nós fazermos isso, mas eu vou citar duas aqui. Uma é a meditação. Né? A meditação que, se praticada regularmente, se nós conseguirmos praticar a meditação de forma regular, eu repito, nós vamos cada vez mais estabelecendo uma conexão muito íntima com Deus e com todos aqueles que são seus enviados para que nos ajudem nas nossas necessidades, nas nossas carências, nos nossos desafios. Então, a meditação ela já é comprovada cientificamente como um excelente meio de nós não apenas nos autoconhecermos cada vez mais, mas estabelecermos uma conexão íntima com essa divindade. Então, quem ainda não consegue fazer, tente, porque é impressionante os resultados que advindos dessa prática regular. É uma coisa impressionante e eu aconselho, sugiro que vocês façam, que realmente muda muito, até porque, como eu falei, no momento que nós fazemos continuamente exercícios de conexão com esse Ser Supremo, com essas forças poderosas, a modificação em todos os aspectos da nossa vida vai ser evidente. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. E uma outra forma de nós estabelecermos essa conexão também é através da oração, da prece. Né? Essa oração que não necessariamente a pessoa precisa estar vinculada a uma religião para fazer uma oração, para fazer essa conexão. Né? Por exemplo, como eu estava falando anteriormente, a minha postura de amor, a minha postura em fazer o bem, de querer o bem às pessoas, isso por si só já faz com que eu me conecte com essas forças poderosas do universo, com Deus, sem dúvida nenhuma. Eu não preciso estar dentro de um templo, eu não preciso ser profitente de nenhuma religião, né? Até porque, como eu já falei algumas vezes aqui, existem pessoas que são até mesmo ateias, né? Mas que têm uma postura de desprendimento, de ajuda ao próximo, belíssimas. E isso por si só, mesmo que ele não acredite nessa força, ele está se conectando a ela. Agora, quando nós entendemos que essa força existe, que essa presença ela é constante na nossa vida, e, por exemplo, através da oração, nós estabelecemos esse contato mais íntimo, aí não há dúvida que o resultado ele certamente será muito melhor. Então eu escolhi uma página, uma mensagem número 29 do Minutos de Reflexão, Minutos de Sabedoria.
né? E o Pastorino fala o seguinte: eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Achei muito interessante essa página, naturalmente que fala especificamente da oração, da prece, né? E aqui no começo ele fala da questão daquelas preces que são fórmulas lidas ou decoradas. Então, na verdade, esse momento é um momento em que, no momento que nós estabelecemos esse contato mais íntimo com Deus, é importante que nós estejamos plenos. A nossa mente ela esteja totalmente voltada para aquele momento, aquele contato. Então é importante que, se nós formos falar, né, que usemos palavras nossas, espontâneas, como se tivéssemos, como ele fala aqui, conversando com um grande amigo, que aliás ele é, né? Então nesse momento é importante que nós façamos uso pleno da nossa razão, para que a gente possa estar pensando em tudo aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, né? E como ele fala aqui embaixo, dessa forma, né, nós vamos estar entrando em contato, ele chama aqui entidades angélicas, né? Então, no momento que nós conscientemente damos aquele espaço, escolhemos aquele momento para estabelecer essa sintonia, obviamente aquela sintonia ela vai encontrar eco com forças específicas, especiais, seres angélicos, né? Entidades angélicas que fazem essa a conexão nossa, que ajudam nessa conexão com o Ser Supremo, né? Então ele fala também aqui que a prece ela não tem que ser uma obrigação, né, que alguém desempenhe para se ver livre de um peso. Não. A prece, eu esqueci de rezar, Deus vai ficar zangado comigo. Isso não existe. Isso não existe. A prece, a oração, esse momento de conexão, ele tem que ser uma coisa muito íntima, muito particular e muito prazerosa. Né? Até porque a prece, ela tem, segundo espíritos, né, que trouxeram essa mensagem em algumas obras, a prece ela serve, em primeiro lugar, para pedir, né? É natural que nós façamos muitas vezes, especialmente nos momentos em que estamos aflitos, estamos passando por alguma situação de gravidade na nossa vida, a gente peça para aqueles espíritos para que nós sejamos ajudados. A resposta, como no livro que eu li, estou lendo, né, ele é muito bom, ele chama a atenção que a resposta ao nosso pedido, à nossa oração, ela vai ser conveniente para a nossa necessidade. Então, muitas vezes, algumas pessoas fazem um pedido, né? E se eles não têm esse pedido atendido por Deus, muitas pessoas, poxa, Deus não atendeu a minha prece. Mas não, a gente precisa ter a certeza de que vai chegar para nós aquilo que realmente é o mais importante para nós naquele momento, né? Às vezes, o sofrimento que nós possamos estar passando, ele não vai acabar, mas em compensação nós vamos receber uma ajuda, nós vamos receber um conforto, né? Nós vamos receber uma força para que a gente possa enfrentar aquela situação de uma maneira mais equilibrada e mais serena,
né? A gente precisa ter cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas pedem, como se essa conexão servisse só para isso. Não, não é bem assim, né? A gente deve pedir, mas entender que o que realmente está reservado para nós, muitas vezes nós não sabemos. Aliás, na maioria das vezes, né? Então nós precisamos ter essa serenidade. Pedir sim forças para que a gente possa suportar tudo aquilo que nós tivermos que passar nas nossas experiências aqui na Terra, né? E também a prece serve para louvar a Deus e agradecer, né? Então, a gratidão, ela, como eu já falei algumas vezes aqui, agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo, né? Até mesmo pelas dificuldades. É difícil falar isso, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem entender, mas muitas vezes as dificuldades pelas quais nós estamos passando, elas são fundamentais, porque se não fossem aquelas dificuldades, nós não despertaríamos para algumas verdades, para algumas necessidades de mudança do nosso comportamento em relação a algum aspecto da nossa vida. Então é preciso muitas vezes que hajam essas dificuldades. Então nós devemos ser sempre muito gratos a tudo que nos acontece, especialmente pela vida. Se nós temos a bênção de estarmos vivos, isso por si só já é um grande motivo de gratidão. E louvar a Deus pelo tudo que Ele representa, por tudo que Ele é, por essa imensidade de criações que Ele tem, que nos proporciona grandes alegrias, enfim, que nos dá um imenso prazer, né? Então, essa questão de estarmos em conexão com Deus, ela é fundamental a todo instante. Então, quando nós exercitamos, como eu falei no início, a gente faz um exercício constante dessa prática, né, dessa percepção, através principalmente do nosso comportamento, né, então nós vamos perceber a presença dessa força maravilhosa em nós o tempo todo. Tá bom, gente? Então eu vou convidá-los agora a fazer essa harmonização, que nada mais vai ser do que um exercício exatamente para a gente aumentar ainda mais a nossa conexão com esse Ser Supremo, Criador de todas as coisas. Até porque, por exemplo, num momento como esse, não tenhamos a menor dúvida que nós estamos muito conectados com Ele e com todos aqueles que se aproximam de nós nesse momento, favorecidos pelo ambiente que foi criado aqui na nossa casa, onde quer que nós estejamos, ouvindo, né, essas reflexões. Não tenhamos a menor dúvida de que nós estamos totalmente envolvidos por essas forças poderosas. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos de vocês. Fechem seus olhos. E vamos sentir, apenas ouçam o que eu vou falar. Fechem os olhos de vocês. Relaxem completamente, de maneira a poder sentir a presença de Deus de forma significativa nesse exato momento, onde quer que vocês estejam. Cada um vai tentar perceber a maneira como está sentindo essa força poderosa que movimenta todo o universo. Alguns vão sentir nos seus corações, alguns vão ser levados a lembrar de alguém, de algum lugar, enfim. Essa energia poderosa que envolve todos nós nesse momento é algo extremamente salutar. É um alimento poderoso para as nossas almas e que está à nossa disposição.
sempre que quisermos. Então nós, nesse momento, agradecemos por essa presença amorosa, por essa energia enviada por Deus, a fim de estabelecer em nós a certeza cada vez maior de que todos nós temos à nossa disposição entidades poderosas que, enviadas pelo Pai, chegam e nos proporcionam aquilo que somos merecedores. Que nós possamos ser muito agradecidos por essas bênçãos que recebemos. E que nós não percamos nenhum momento sequer, nenhuma oportunidade que seja, de deixar que Deus se manifeste através de nós, onde quer que nós estejamos. Vamos nos manter envolvidos por essa vibração poderosa, completamente envolvidos. Vamos abrir nossos olhos, o nosso ambiente todo certamente está envolvido por essa energia poderosa. E é uma prática que nós podemos e devemos realizar, como eu falei, todos os dias, pelo menos uma vez, ou antes de dormir, ou quando a gente acordar, antes de fazer as nossas atividades diárias. Vamos agradecer a Deus pela vida, agradecer por tudo aquilo que Ele nos proporciona. Então, quem está aí com um copinho de água, não tenhamos a menor dúvida de que ela está muito magnetizada. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês, muito agradecido. Não esqueçam, aqueles que ainda não assinaram lá o canal no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz, façam isso, convidem seus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, da apresentação, compartilhe com os seus amigos, seus parentes. Vamos divulgar ao máximo essa mensagem, esse projeto. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.